Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Vamos continuar a nossa revisão do segundo ano, né? Que é a segunda semana do primeiro volume do PET 2021. Eu sou a professora Idelma e vou acompanhar vocês nessa revisão, que será progressão aritmética, progressão geométrica e sistemas lineares. Vamos lá? Bom, vamos começar com a progressão aritmética, que é a famosa PA. Ela é uma sequência numérica em que a diferença entre dois termos subsequentes a partir do segundo termo é sempre constante. A essa diferença dá-se o nome de razão, com a letra R. Então, a PA é aquela famosa sequência que nós vamos somando os termos para encontrar os demais termos, né, de um a um. Mas temos uma fórmula geral, que é AN, que quer dizer um termo qualquer que você procura, ou o último termo de uma sequência, né? É igual a 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, o número de termos, menos 1, porque é a primeira posição aqui, né? Mas se 1 aqui não é fixo. Se você tiver, por exemplo, o quinto termo aqui, então aqui também vai ser 5, depende da posição do termo que estiver aqui, vezes a razão. Esse n aqui é desse termo e o A1, o 1 é desse outro termo, certo? Então vamos a um exemplo simples. Qual é a razão da PA que se obtém inserindo 5 termos entre 2 e 38? Então, temos uma PA. Já vou pegar a caneta. Temos aqui na letra A uma PA, que o primeiro termo é 2, depois põe-se o segundo, o terceiro, o 1, 2, 3. O quarto, o quinto termo e o último termo, 38. Então, nós temos aqui 5 termos entre 2. Então, temos 2 mais 5, temos 7 termos. E para representar a quantidade de termos, a gente usa n. N é igual a 7. Esse n aqui da fórmula, tá? Bom, o 2 é o primeiro termo, então é A1. Esse aqui é o A2, o A3, o A4, o A5, o A6. Então, o 38 é o A7. E pode ser também substituído por AN, porque, afinal de contas, ele é o último dessa sequência. E o que está procurando aqui mesmo? A razão. Então, eu tenho que encontrar a razão. Olha, eu tenho o termo geral, tenho o primeiro, tenho o número de termos, então por essa fórmula aqui eu encontro a razão, né? Então vamos lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então essa é a fórmula. No lugar de AN, eu vou pôr 38, sabendo que o N aqui é 7, né? A7. 38. É igual ao primeiro termo, 2, mais o número de termos, 7,
menos 1 vezes a razão. Eu vou pegar o 2 e passar para cá subtraindo. Vai ficar 38 menos 2. E 7 menos 1 são 6, então vai ficar 6 R's. 38 menos 2 é 36. E o 6 que está multiplicando a razão, ele passa dividindo. Daí nós temos que a razão vale 6. Simples assim. Né? Então, agora vamos para a letra B. Na letra B, quer saber qual é o 20º termo dessa PA? Aqui ele deu uma PA com 2 termos apenas. Como faremos? Eu acho que eu posso encontrar a razão, que é um termo menos o seu antecessor. Então, vai ser 8 menos 2. Isso mesmo! Muito bem! Na razão, você vai pegar um termo menos o que está imediatamente perto dele. Então, vai ser 6. Eu tenho o primeiro termo aqui, é o A1, né? Que é 2. E ele quer encontrar o 20º termo, então é o A20. Onde está o A20? A20 vai ser o primeiro termo A1 mais o N eu já vou pôr aqui, ó. Já pus aqui 20, então aqui o N já põe 20. Menos essa posição, que é 1, vezes a razão. Então, A20 vai ser o primeiro termo, que é 2, mais 19, vezes a razão, que é 6. Então, agora eu tenho que multiplicar 19 por 6. Então, A20 vai ser 2 mais 9 vezes 6 dá 54, vai 5. 6 vezes 1 dá 6, com mais 5 dá 11. Então, é 2 mais 114, que é igual a 116. Beleza? Simples, não? A PA é muito gostosinho de fazer as contas, eu acho. Letra C. Em uma PA, então vamos fazer a letra C aqui. Em uma PA, o quinto termo vale 30. Então, A5 vale 30. O 20º vale 50. O 20º é o A20, que é igual a 50. Quanto vale o 8º termo dessa progressão? Então, ele quer o A8. Não esquecendo que é uma PA. Bom, com esses 2 termos aqui, eu encontro a razão. Eu preciso, para encontrar o A8, eu preciso encontrar a primeira razão, né, gente? Vou usar a fórmula do termo geral. Então, vamos montar pela fórmula do termo geral. O maior índice é o 20, né? Então, eu ponho A20 é igual o menor índice, que é 5, A5, mais, e aqui, N é 20, menos 1, não, menos 5, vezes a razão.
Então, A20 é 50. O A5 é 30. 20 menos 5 é 15. Vezes a razão. O 30 passa para cá, subtraindo, fica 50 menos 30. É igual a 15R. Então, 15R é igual a 20. O R, então, vai ser 20 dividido por 5. E vamos por 15. E vamos simplificar por 5, que vai ficar 4 terços. Bom, para a gente encontrar, então, o oitavo termo, então agora a gente vai continuar a conta aqui. A8 então aqui é o maior dos expoentes. Não, dos índices. Não são expoentes. Expoente é lá em cima, né? Isso aqui é um índice, que quer dizer a posição do número. Então, vamos pegar o A8 e o A5, que é menor que ele, que fica de cá. O A5 mais... Quantos? O N é quanto? É 8 menos... Qual posição? 5 vezes a razão. O A8, então, é o que eu preciso encontrar. O A5 é 30. 8 menos 5 é 3. E a razão é 4 terços. Olha que chique! Tem 3 multiplicando e 3 dividindo. Posso cancelar. Então, o A8 será 30 mais 4, que é igual a 34. Show de bola! Muito bom! Agora, a gente vai ver a soma dos termos de uma PA finita. Finita porque nós podemos contar os seus termos, né? Bom, antes de falar da fórmula, eu vou contar uma história que muitos já devem conhecer, né? Que é de um alemão chamado Gauss. Carl Friedrich Gauss. Eu não sei pronunciar direito, porque é em alemão, né? Mas vamos falar que é Gauss. Esse homem foi um grande matemático. Tão grande que aos 7 anos de idade, mais ou menos, ele descobriu como somar os termos de uma PA. A professora dele estava com um monte de serviços para fazer e pensou em dar uma atividade que os alunos demorassem a fazer. Então, pediu a soma dos números naturais de 1 até 100. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar no 100. Ia dar um tempo bom para ela fazer o que ela precisava. Mas não é que o danadinho do Gauss, em pouco tempo, falou assim: professora, eu terminei. Dá 5.050. Ela, o quê? Como assim? Simples, professora. Eu somei 1 mais 100 e encontrei 101. Somei 2 mais 99 e também encontrei 101. Somei 3 mais 98 e também encontrei 101.
Cheguei à conclusão que se eu somar um aqui, diminuir um aqui, eu vou ter sempre 101. E como são 50 números e eu estou somando aos pares, vão ser 50 pares de 51. Daí é só fazer 101 vezes 50. Então, fica 0,505. 5.050, que é a soma, professora. O quê? Esse menino tinha descoberto que nem os matemáticos velhos, né, já haviam percebido que para somar os termos de uma PA, basta pegar o primeiro termo, o último, e multiplicar pela metade dos termos. Genial, hein? Genial! Ele provou para a professora que ele era muito esperto. Então, agora nós vamos fazer um exercício que pede a soma dos 30 primeiros termos desta PA, que começa com 4, o segundo termo é 10. Mas se é dos 30 termos, eu vou precisar do A30, não tem aqui. O que eu vou fazer? Olha, você acabou de aprender a fazer o termo geral, a encontrar o termo geral. Você vai usar aquela fórmulazinha do termo geral para achar o 30º termo. Então, A30 é o primeiro termo que você tem ali, né? Mais 30 menos 1 vezes a razão R. Ah, e a razão? Razão é 10 menos 4, que vale 6. A 30, então, é a 1, que é 4, mais 29 vezes 6. 4 mais 6 vezes 9, 54, vão 5. 6 vezes 2 dá 12, com mais 5, 17. Então, é 174 mais 4, que vai dar 178. Então, o 30º termo é 178. Então, vamos fazer a soma dos 30, como sendo o primeiro termo, que é 4, mais o último termo, que é 178, vezes o número de termos, que é 30, dividido por 2. Então, a soma dos 30 será 182, né? 4 mais 178 dá 182. Vezes 15. Deixa eu ver quanto vai dar essa multiplicação. 182 vezes 15 dá 2.730. Então, somando esses termos, a gente vai chegar no resultado de 2.730. Beleza? Então, vamos mais um exemplo. Ó, o item B pede a soma dos 20 primeiros termos da PA, em que o primeiro termo é A1 igual a 17 e a razão é 4. Então, se é a soma dos 20 primeiros termos, nós vamos precisar conhecer o 20º termo. E o 20º termo é o primeiro termo que ele deu, mais 20 menos 1 vezes a razão.
A 20 vai ser o primeiro termo, 17, mais 19 vezes 4. Então, é 17 mais quanto? 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 1 dá 4, com mais 3, 7. 6 mais 7, 13. Vai 1, 8, com mais 1, 9. Ah, então o 20º termo é o 93, certo? Então, agora vamos pegar a soma dos 20. É o primeiro termo, 17, mais o 20º termo, 93, vezes 20 termos, dividido por 2. 7 mais 3 é 10, vai 1 dá 10, com mais 1, 11. 110 vezes 10. E 110 vezes 10 é só acrescentar um zero, vai ficar 1.100. Ó, beleza. Então, agora vamos resolver aqui a letra C. Bom, no item C, quer que calculemos a soma dos 200 primeiros números pares positivos. Qual é o primeiro número par positivo? Ele não falou porque a gente tem que saber, né? Então, o primeiro par positivo, o A1, é o 2, não é o 0. Porque o 0 não é positivo nem negativo, o 0 é neutro. Ele pode ser par, mas eu não considero ele como positivo. Ele está no meio do caminho, ele é neutro. Bom, e a razão dos números pares? São de 2 em 2. Então, a razão vale 2. Se ele quer a soma dos 200 números pares, eu vou precisar do centésimo termo, o A200, que vai ser o primeiro número multiplicado por... Deixa eu tirar esse N aí que eu ia escrever, que o N já é 200, né? 200 menos 1 vezes a razão. Então, A200... Ah, não, aqui tem um mais. Nossa Senhora. Volta aqui, apaga, põe um A1 miudinho para caber o mais. Ah, bom. Então, vamos conferir aqui. A200 é igual o A1 mais o A1 é 2 mais 199 vezes a razão, que é 2. O A200, então, é 2 mais 398, né? Que faltou só 1 para 200. O dobro de 200 é 400, então se faltou 1, tira 2, 398. Ah, mas você vai somar com 2 aqui, deu 400. É o 400. Então, o do centésimo termo é o 400. Então, vamos achar a soma dos 200. Que é o primeiro termo, 2,
o duzentésimo, que é o 400, vezes 200 termos, dividido por 2. Que vai ficar 402 vezes 200 dividido por 2 dá 100. Então, a soma dos 200 termos vai dar o 402 com mais 2 zeros, que vai dar 40.200. Nossa Senhora, se a professora do Gauss tivesse pedido para eles fazer essa soma, hein? Tinha aluno que ia varar a madrugada e não ia terminar. E o Gauss ia fazer rapidinho. Ok? E agora nós vamos para a progressão geométrica, que é a famosa PG. Parece que paga, né? E também é toda sequência numérica não nula, então não pode ter zero nela, na qual a divisão de um termo a partir do segundo pelo seu antecessor é uma constante chamada razão, mas o símbolo é Q. Q vem de quociente, por isso que é uma divisão. E o termo geral, é a fórmula que a gente usa, é a n é o primeiro termo, vezes, ó, na PA é mais, aqui é vezes, Q elevado a n menos 1. Na PA era n menos 1 vezes a razão, né? Mais n menos 1 vezes a razão. Então, aqui é elevado. Então, vamos a um exemplo. Em uma PG de termos positivos, o terceiro termo é 18. Então, nessa PG, o A3 é 18. O sétimo termo, o A7, é 1458. E quer saber qual que é o A5 dessa progressão. Então, olha, aqui, com esse e esse termo, nós vamos encontrar a razão, que a gente também tem que saber a razão para encontrar o quinto termo. Então, vamos pegar o maior, A7. É o terceiro termo, vezes a razão elevada a Q. O n é 7. E aqui não vai ser 1, porque essa posição é a terceira. Então, é 7 menos 3. Então, A7 é 1458. Vai ser o A3, que é 18, vezes Q elevado a 4. O 18 passa dividindo aqui o 1458. Então, 1458 sobre 18 vai ser igual a Q a quarta. Vamos ver quanto que vai dar isso. Acho que dá 81. 1458 dividido por 18 realmente dá 81. Então, Q a quarta é igual a 81. 81 não é 9 vezes 9? E 9 não é 3 ao quadrado? Então, é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é igual a 3 à quarta. Olha, agora ficou com o mesmo expoente da razão. Quer dizer que Q a quarta é igual a 3 à quarta. Então, simplificando os expoentes, eu não vou cortar porque eu fiz uma sequência aqui.
Então, quer dizer que Q é igual a 3. Qual é o quinto termo? Então, agora que eu encontrei a razão, eu vou vir aqui para cima para achar o A5. A5 vai ser o terceiro termo, né? Vezes Q elevado a quê? 5 menos 3. O A5, então, é o terceiro termo, que é 18, vezes a razão, que é 3, elevado ao quadrado. Então, A5 é 18 vezes 9. Que é igual a 162. Então, o quinto termo vai valer 162. Beleza? Então, vamos continuar. Então, aqui no exemplo B, está perguntando qual é o sétimo termo desta PG. Então, vamos encontrar o A7. Qual é ele? Nessa PG eu tenho o primeiro e o segundo termo, então aqui a gente encontra a razão Q. Que isso? É 6 dividido por 2, que é 3. Ah, razão é 3. E agora, o que eu faço com isso? Você tem o primeiro termo aqui também, que é o 2. Agora você joga na forma do termo geral, na fórmula do termo geral, e encontra o sétimo termo. Então, A7 é... Just a minute. Oh, meu Deus, tá doido o mouse. Mas que coisa, o que aconteceu com o mouse? Vamos aqui. Não para. Para. Bom, hoje eu fiquei o dia inteiro trabalhando nesse Jamboard. Então, deve ser por isso que ele me desconectou. Acho que agora não vai dar mais problema, não. Então, aqui o 2, como eu estava falando, é qual termo? O primeiro termo, que eu chamo de A1. Pelo termo geral, A7 é igual o primeiro termo vezes a razão elevado a 7 menos 1. Então, A7 é o primeiro termo, que é 2, vezes a razão 3 elevado à quarta. Quarta não, a sexta. Uau! É a sexta. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quer dizer, eu tenho que multiplicar o 3 6 vezes? Sim, mas se você tiver uma calculadora científica, você vai encontrar uma tecla x elevado a y. Então, você põe o 3, aperta o x a y e o 6. E aparece a resposta 729. Então, é o dobro de 729. Então, A7
Vai dar 1458. Pronto, a letra B está pronta. Agora vamos à letra C. Chegar para cá para ter mais espaço para a letra C. Então, qual é a razão da PG que se obtém inserindo 4 termos entre os números 5 e 5.120? É tipo aquele da PA, né? Que a gente punha 5 termos entre o 2 e sei lá quanto. Então, agora é uma PG, que o primeiro termo é 5, põe 4 termos aqui, e o último termo é 5.120. Então, aqui eu tenho o número de termos, né? Ó, primeiro, A1. Com mais 4, 5. Esse aqui é o sexto termo, é o A6. Então, eu tenho que o A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 6 menos 1. Está perguntando a razão, então é que vamos encontrar. O A6 é 5.120, que é igual a 5 vezes a razão elevado à quinta potência. Então, agora vamos fazer 5.120 dividido por 5. 5 está multiplicando no segundo membro, passa para o primeiro, dividindo, né? E vai dar 1.024. Então, que é a quinta é igual a 1.024. Eu sei que 2 a décima é 1.024, então não vai ser 2, né? Porque 2 a décima, que é 1.024. Então, será que é o 4? 4 a quinta potência, vamos ver. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, vezes 4, 1.024. Multiplicamos 5 vezes o 4, então é 4 a quinta. Então, isso aqui é 4 a quinta. E 4 a quinta. Olha, mesmo os expoentes, a gente poderia cancelar. Então, temos que a razão vale 4. A razão é igual a 4. Que beleza! Encontramos a razão. Muito bem. Agora, para a soma dos N termos de uma PG finita, eu não preciso do último termo. Eu vou precisar do primeiro termo, da razão e do número de termos. A fórmula é A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Tem livros que está A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, tanto faz, vai dar o mesmo valor. Então, vamos determinar a soma dos 10 primeiros termos. Aqui eu tenho o primeiro termo e só tenho que encontrar a razão. Aqui o N é igual a 10, que são os 10 primeiros termos. O primeiro termo é 3 e a razão não é R, professora. A razão é Q, só falou que é Q de quociente. É mesmo?
Você tem razão, é Q de quociente. Então, eu posso pegar 6 dividido por 3 ou 12 dividido por 6, tanto faz. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a soma dos 10 termos vai ser igual a 1, que é o 3, né? Olha o 3 aqui, que multiplica 1 menos a razão 2 elevado a 10 sobre 1 menos 2. Então, a soma dos 10 é 3 que multiplica 1 menos... Eu não falei que 2 a décima é 1024? Olha aqui, ele aqui. Então, 1 menos 2 é menos 1. A soma dos 10 vai ser 3 multiplicado por 1023, né? Que vai menos 1023. Dividido por menos 1. Para que esse menos 1? Olha, aqui vai dar um número negativo. E negativo dividido por negativo vai ficar positivo. Simples assim. Então, é 1023 vezes 3. 3069. 3069 que deu essa soma. Ok? Então, vamos para o próximo. Bom, na letra B, temos que determinar a soma dos termos desta PG. Essa PG é 2, segundo termo, 2 elevado a 2. Vamos escrever ela aqui, né? Normalmente, né? Porque as notas adesivas aqui do Jamboard não aceita esses expoentes. Então, é 2. Olha, até o quadrado aceita, né? Mas os outros não. Então, ficou assim. Então, até chegar em 2 elevado a décima. Bom, o expoente aqui que não está aparecendo é porque é o 1. E aqui está indicando a própria posição do número. Então, o N é 10, né? Porque são 10 termos. O expoente aqui é 10, está indo de 1 em 1. 10. Eu preciso do primeiro termo, a 1, que é 2, e preciso da razão, que é 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, que dividido por 2 a 1, que é 2, 4 dividido por 2 é 2. Você podia ter observado aqui que o expoente está aumentando de 1 em 1, porque está multiplicando por 2, né? Isso. Se estiver multiplicando por 2, é porque a razão é 2. E agora, eu quero a soma. Eu tenho o primeiro termo, o número de termos é a razão. Eu posso fazer a soma. Soma dos 10. Que vai ser o primeiro termo, 2, multiplicado por 1, menos a razão, que é 2, elevado ao número de termos, que é 10, dividido por 1 menos a razão, 2. De novo, 2 a décima, só que agora vai multiplicar por 2. Então, é 1 menos 1024 dividido por menos 1. Então, S10 é 2 multiplicado por menos 1023 dividido por menos 1. Aqui vai ficar negativo com negativo e sair a resposta positiva.
Então, o dobro de 1023 é 2046. Então, a soma desses termos vai dar 2046. Você não está acreditando? Então, soma, né? Faz a soma e veja se as fórmulas estão funcionando. Ah, não mexe com isso não, você vai perder tempo, que tá tudo certo. E agora, nós vamos deixar essa parte aqui de sistemas de equações para um outro vídeo, que esse aqui já está muito extenso, já está com 45 minutos. Nós vamos parar aqui, mas antes, eu quero dizer que eu agradeço muito a quem chegou até aqui e também agradecer porque eu peguei a maioria dos exemplos do livro do professor Dante, Matemática e Contexto. Muito bons livros do professor Dante. Ele foi meu professor e eu adoro ele.